você vai estar lá. Imagina com 20, 30 anos a mais de bagagem. Robusto. Conhecimento, pesquisa, viagem, entendimento. Milhões, dezenas de milhões de alunos, uma empresa maravilhosa. Putz. Não vai ter a dificuldade que teus pais tiveram. Não vai ter... teu filho não vai precisar trabalhar para botar um dinheiro em casa, porque você conseguiu dar uma condição melhor. Como ensinar o que você aprendeu por um motivo, sendo que ele não vai precisar desse motivo? Essa é difícil, viu? É porrada, eu sei. Essa é difícil. Como ensinar isso que você aprendeu, porque você aprendeu por causa de um motivo, sendo que tudo aquilo que te moveu, ele não vai ter. Ele não vai precisar. Ele nem vai nem sentir. Ele não vai nem... Pai, isso aí, o que tá falando? Nossa. Você foi fundamentado nisso, né? Tem uma pesquisa científica americana que fala... Tem alguns embasamentos pra gente começar essa discussão, que essa daí é pesada. É pesada. Eu acho que ninguém descobriu a fórmula mágica dessa troca geracional, né? Tem algumas pesquisas em várias universidades americanas que elas falam sobre os pais helicópteros e como eles têm destruído essa nova geração. Nova geração, menos de 15, 20 anos. Pais helicópteros, hoje eles têm acesso a tudo, informação, celular, etc. Um pai consegue ver a localização de um filho no celular. Hoje o pai consegue controlar tudo o que o filho faz. O helicóptero fica ali rodeando. Na minha época, eu conseguia sair na rua jogar bola. Eu conseguia me ralar. Eu conseguia sujar minha roupa. Eu conseguia dar uma fugidinha de casa. Eu conseguia dar uma fugidinha pra sair com uma garota. Eu conseguia matar uma aula sem ser percebido. Eu conseguia fazer muita coisa que me trouxe uma experiência de vida, mesmo errando. Pais helicópteros criam uma bolha de perfeição. Querem controlar tudo o que o filho faz. Filho controlado não tem poder de decisão. Sem poder de decisão, ele fica ali envolto nessa bolha de proteção, sem iniciativa, sem perspectiva. Não preciso decidir nada. A empregada faz o que eu vou almoçar hoje. Eu não consigo escolher nem o que eu vou estudar, porque a minha mãe escolhe a escola que eu vou. Até os meus hobbies a minha mãe quer escolher. Até os amigos que eu tô andando, ela quer dar pitaco. Até os lugares que eu vou, ela tá controlando no meu celular com um aplicativo de rastreamento para saber onde eu tô. Muitos pais têm, por excesso de cuidado, destruído a vida dos filhos e fazendo com que eles tenham diversos sintomas de saúde mental adiantados sem necessidade. Partindo desse princípio, eu acho que a primeira coisa é não ser um pai helicóptero, né, cara? A primeira coisa que eu refletiria é como que eu consigo dar liberdade para o meu filho ser quem ele é. E passar pelas experiências, que é difícil para um pai ver o filho sofrer, né? É difícil para um pai saber que a namoradinha de 12 anos, de 14 anos, está traindo o meu filho, mas eu não posso falar nada porque eu não posso intervir na vida dele. Imagina se eu falo, filho, pare de sair com essa garota. Que invasivo, né? Os pais hoje são extremamente invasivos. Existe uma outra troca também nessa geração, nesses pais helicópteros. Eles querem ser amigos dos filhos, eles querem ser amados, mas tem uma diferença muito grande entre amor e respeito. Nossos pais, eles aprenderam isso, por isso que muitos continuaram casados a vida inteira, mesmo não amando, porque eles tinham respeito um pelo outro, né? Hoje os pais preferem amor, aceitação, do que respeito. Doido, né? E eles fazem tudo para ser amigo dos filhos. Eu prefiro o respeito. Com o respeito se conquista todo o restante. Então a gente tem que refletir como que a gente cria jovens fortes. Jovens com experiências. Apesar de ser doído, eu falo isso hoje porque eu sou solteiro e não sou pai. Mas eu imagino que seja difícil e eu quero ter a coragem de deixar meu filho viver a vida dele. Esse é o primeiro passo. Eu quero deixar ele errar, quero deixar ele aprender. Eu quero deixar ele possivelmente fazer um high school numa universidade, em um outro país, em que ele possa escolher as matérias dele que ele vai ter na escola com 12 anos de idade, para ele ter um poder de decisão. Eu não quero decidir tudo pela vida dele. Eu quero que ele escolha. Eu quero que ele vivencie. Eu quero que meu filho trabalhe, cara.
Não trabalho aqui, a gente não tá falando de trabalho infantil, isso daí é uma outra situação, eu tô falando de incentivo. Cara, se eu tenho um filho, tem boas condições, e ele topar, cara, eu quero que ele faça uma graninha, eu quero que ele empreenda, eu quero que ele sinta. Eu não vou dar mesada pra ele, eu quero que ele entenda o valor do dinheiro, o valor das coisas. Então, são muitos conceitos, cara, é difícil. Eu quero respeitar a personalidade dele hoje. Pais têm dificuldades com filhos introvertidos, principalmente mães. Filhos introvertidos não gostam de abraço. Filhos introvertidos não gostam quando visita vai em casa. Filhos introvertidos não gostam de ficar falando com todo mundo que aparece, abraçando, dando beijinho, etc. Pais têm dificuldade com esses filhos. Como que eu faço esse meu filho tirar o máximo proveito da introversão dele? E se o meu filho ele é muito viciado em computador? O quanto isso é prejudicial? Não sei. Eu hoje instigaria meu filho a ficar mais tempo no computador se eu percebesse que esse é um talento dele. Ah, mas tem que viver a vida real? Tem. Mas ele gosta dessa vida imaginária, que ele é assim, cara. Eu quero que meu filho seja um líder, mas ele é introvertido. Ele não vai ser um líder comunicador que vai subir num palco. Cara, deixa ele ser o maior hacker do mundo. Deixa ele ser o próximo Mark. Olha o Mark Zuckerberg, velho. O cara é bilionário, introvertido. E o outro que é extrovertido, não vamos ficar cobrando do cara a rotina. Não precisa ter aquela rotina às 7 da manhã, 7h30, 8 horas. Cobra uma rotina mínima que ele consiga. Não precisa ser metódico. Os pais têm sonhos e expectativas que eles ficam jogando nos filhos. Não faz isso, velho. Bom, são algumas... reflexões de coisas que eu faria e que eu já aconselho muitos pais hoje, né? Sim. Até porque tem toda essa questão de ir pra fora, filho vai pra fora pela primeira vez, a gente tem uma cultura latina, que os filhos ficam na casa dos pais com 30, 40 anos, casa, faz um puxadinho, fica todo mundo junto ali, né? A galera tem dificuldade, então a gente faz um trabalho nesse sentido. Eu imaginei algumas situações. O que você acha disso? Discussão difícil. Você já é pai. Você conseguiria... É difícil, né? Ter essa coragem de deixar o filho sofrer, por exemplo. Não sofrer na maldade, de viver e ter essas experiências, né? Tomo, se eu tivesse que ensinar só uma única coisa para os meus filhos até o resto da minha vida, eu ensinaria eles a confiarem neles. Porque com confiança, em qualquer lugar do mundo, você defende o que você acredita, você protege o que você acredita, você promove o que você acredita. Tá bom, Joel, legal, bacana. Como é que você ensinaria confiança? Existem algumas maneiras. Eu vou ensinar da que eu conheço e que me ensinou a ser um cara confiante. A minha foi pela via do esporte. Legal. Eu ia colocar meus filhos no esporte, botar uma sunguinha neles e ia falar assim, vai lá, filho, atravessa a piscina. Tá, tem 8 menininhos nadando, eles vão estar lá com, sei lá, 7, 9, 8 anos, eles vão para um torneio, um festival de natação. Ele vai subir, vai botar a touquinha, vai olhar para mim, eu vou falar assim, papai, eu tô com medo. Papai tá aqui, mamãe também, vai. Ele ia pular, ia nadar, ia cair, o óculos ia cair e tal, e ele ia chegar em último. Aí ele ia olhar, ia chorar, ou ia ficar esquisitinho, ia ficar triste. Eu ia falar, é assim, filho, vamos de novo. Ali ia de novo. E ele ia nadar, ia ficar em último, ia chorar, ia ficar feliz, e ele ia se superando o tempo todo, até o momento que aquilo que ele desejasse fazer, ele ia conseguir fazer. E quando ele fizesse aquilo, eu ia falar, viu, filho, como é que você está sentindo? Feliz. Aquilo fixou na cabeça dele. Ele aprendeu a ser confiante. Quando que ele aprendeu a ser confiante? Quando ele estava com medo. Porque a confiança num podcast não é uma confiança na hora que o bicho pega quando você está com medo. Claro. Eu ia fazer isso repetidas vezes. Da mesma forma que você tem seus princípios fundamentados, eu também tenho o meu com relação aos meus filhos. Os meus filhos vão fazer esporte. Não é opção. Não é. Joel, mas e se eles não gostarem de natação, ou de futebol, ou de vôlei? É impossível. Talvez eles não gostem da aula de natação. E quando você fala aula, tem um professor. É verdade. Porque toda criança gosta de água. Ah, mas o meu filho não gosta de futebol. Talvez ele não goste da aula de futebol. Quem é que não gosta de correr, de brincar, de quando se criança, divertir? tá doido. Então... é desenhado, isso é um instinto. Então tudo bem, eu vou colocando lá, eles vão fazer. Joel, mas eles vão fazer esporte? Eles vão fazer esporte. Modelo japonês de ensino é assim. Eles vão fazer, cara. Você quer que teus filhos sejam campeões olímpicos? Não quero. Eu quero que eles façam esporte. Eu quero que eles compitam. Mesmo se eles forem os últimos, se eles perderem, se ele tiver no ambiente de competição, que é superar medo, ter um objetivo, ter um treinador, ter uma meta, ter uma rotina,
E se ele falar, pai, eu não quero mais viver de esporte porque eu não ganho nenhuma prova, cara, eu já ganhei. Porque ele já entrou na rotina, ele entende o que quer, cair, levantar, lidar com a derrota, se superar. São essas coisas que ele, lá na frente, sei lá, uma entrevista de emprego, um relacionamento, uma empresa que quebra, ele vai falar, peraí, deixa eu revisitar aqui meu passado. Já passei por isso. Eu já passei por uma situação onde eu queria muito uma coisa e não consegui. Eu tô te falando isso, Tomoto, porque eu tenho 40 anos, velho. E eu lembro de todas as minhas competições, cara, que eu perdi massa. e que eu ganhei. E elas me dão substância, cara, pra minha vida hoje. Eu falo, não, já passei por isso. Eu sei o que é um frio na barriga, eu sei que é uma torcida, eu sei que é um técnico, eu sei que é espírito de equipe, eu sei que é pegar um revezamento em último lugar e ganhar a prova e perder a prova. Eu já passei por isso. Pera, calma. Então, essa é a forma que eu ensinaria os meus filhos. Tem outros caras que ensinam, por exemplo, serviço militar. Já trabalhei com militares. Os caras são bons, velho. É diferente a tratativa, a forma. Eu já trabalhei com vários, nunca servi o serviço militar, mas já trabalhei com vários. Já estudei, já fui aluno de vários. Os caras são diferentes, tem um jeito diferente para ordem, para regra, para resiliência. Agora, quando o cara não tem uma formação, por exemplo, esportista ou militar ou robusta dentro de casa, que não tem um pai exemplo igual você teve. Vi meu pai ralando, vi meu pai trabalhando 21 horas. O pai não é um pai que... O filho que vê o pai lendo, ou o filho que vê o pai, entendeu? Tratando uma mãe legal. Ele não tem fundamento. E aí ele não tem fundamento, ele não tem referência. Também tô te falando isso porque você falou, pô, eu tenho muitos alunos. Eu também tenho muitas pessoas que são minhas alunas. E muitas delas me vê falando do meu pai. E aí muitas falam assim, eu não tive o teu pai, eu não tive um pai como você teve. Entendi. Eu não tive uma mãe como você teve. Porra, cara, já que você não teve, então seja. Seja. E encerra, né? Porque biografia não é destino, né? Essa é uma frase de Tony Robbins, eu acho muito legal. Biografia não é destino. Tomoto, eu tenho as perguntas, velho. Eu não tenho as respostas. Eu tô aqui confabulando com você. A gente tá aprendendo juntos. Estamos aprendendo juntos. Então, pode ser que daqui a um ano, isso aqui que eu tô falando hoje... Mas tem base científica, cara. Mas tem, né? O modelo japonês de ensino é assim. Toda criança é obrigada a praticar esportes toda semana. E desde quando ele é criancinha, 3 anos de idade, já entra. E todo ano tem o Undokai, que é tipo um interclasses, uma competição entre as escolas. E é sobre tudo. Tem até lutinha de espada. Tem tudo. É japonesa, né? Tem tudo. Todos os esportes. É uma mini Olimpíada entre as escolas.